Fala galera do primeiro ano. Hoje iremos dar continuidade à aula sobre substâncias inorgânicas. E falamos de água, agora iremos falar de sais minerais. Lembre-se que substâncias inorgânicas são aquelas presentes tanto nos seres vivos como na matéria não viva. Não esqueçam disso, tá bom? E dando continuidade, iremos falar dos sais minerais. Olha só, os sais minerais eles não são formados pelo nosso organismo. Então a gente precisa adquirir ele na alimentação. Aqui, por exemplo, tem o desenho do Popeye, né? E o Popeye, ele come espinafre e tudo que tem dentro do espinafre. Todos os sais minerais necessários que tem dentro do espinafre. Os sais minerais que tem dentro do espinafre, como ferro, magnésio, cálcio, entre outros, ele só consegue adquirir esses sais minerais porque se alimenta do espinafre. Então, como o Popeye, nós seres humanos, no mundo real, também só conseguimos esses sais minerais através da alimentação. Lembrem-se, eu estou falando de substâncias inorgânicas. Então, esses sais minerais tanto vai ter na Terra, que não é um ser vivo, quanto na gente, tá bom? E você comendo terra não adquire esses sais minerais, mas você comendo seres vivos que conseguem absorver esses sais minerais, sim, aí você consegue adquiri-los. Então, no nosso corpo, onde eles se encontram? Ou eles estão na água extracelular, fora das células e também dentro das células, na forma de íons, reagindo constantemente no metabolismo humano, ou eles estão combinados a algumas substâncias orgânicas, certo? Pode estar combinado a um carboidrato especial, pode estar combinado a um tipo de proteína, ele pode estar combinado a tudo isso. Ou ele está formado ou ele está preso nos nossos ossos, na forma de cristais. Certo? É o exemplo do fosfato, do cálcio e o calcário. Beleza? Em geral, os sais minerais eles participam das seguintes funções. Eles regulam a quantidade de água dentro das nossas células. Se ela precisa de mais, eles vão estar ali ajudando a entrar mais água. Se está precisando retirar água, os sais minerais estão ali para retirar essa água. Também equilibram a questão de ácido-base dentro do nosso corpo, se o nosso corpo ele vai estar muito ácido ou vai estar muito básico. Ele também equilibra as reações elétricas que ocorrem nos nossos neurônios. Aqui um exemplo, ó, a gente está pensando porque tem uma corrente elétrica sendo ocasionada por repolarização e despolarização, certo? E os sais minerais que participam disso. E também ajuda no funcionamento de enzimas, que a gente vai ver o que são enzimas lá na frente. Vamos estudar sal mineral por sal mineral agora. O primeiro deles é o cálcio. O cálcio é o sal mineral mais abundante no nosso organismo. Porém, 90% dele está dentro do esqueleto. Fica armazenado lá dentro do esqueleto. Se o organismo precisa desse cálcio, está faltando ele na corrente sanguínea e precisa, ele manda uma mensagem através de glândulas para retirar esse cálcio do esqueleto, tá bom? Então ele fica lá armazenado no cantinho dele, na hora que a gente precisar, sai o cálcio do esqueleto e vai ajudar nas reações. Qual é a função do cálcio? Formação dos ossos e dentes no nosso corpo. Se você tem ossos frágeis ou dentes frágeis, provavelmente existe uma falta de cálcio, certo? Não tem mais cálcio no nosso corpo. Outra função do cálcio, que quase ninguém sabe logo antes de estudar biologia, é que o cálcio participa da coagulação do sangue. Toda vez que você se corta, para estancar aquele corte, forma uma casca. Essa casca é justamente o que a gente chama da coagulação sanguínea. E o cálcio está bastante envolvido nisso. Também, toda vez que você contrai os músculos do seu corpo, o cálcio participa.
Toda vez que você envia mensagens através dos nervos, o cálcio participa. Então, o cálcio eles têm essas 4 funções principais, que é muito importante. A deficiência de cálcio ocasiona um problema que é uma má formação nos ossos dos membros das pernas. As pernas ficam tortas. Isso é o que a gente chama de raquitismo, certo? A má formação dos ossos. Também o cálcio pode ocasionar osteoporose, que é deixar a parte interna do osso com mais fragilidade, com mais poros. Note aqui nesse desenho que um osso normal, dentro dele, tem alguns furinhos, que é onde é fabricado o sangue. Já um osso com pessoas com osteoporose é um osso que tem muito mais furos. É um osso, portanto, mais frágil de ser quebrado. Normalmente os idosos eles têm mais falta de cálcio, não conseguem absorver tanto o cálcio e tem esse problema de osteoporose. Também pessoas com falta de cálcio vão ter problemas na coagulação sanguínea, entorpecimento dos músculos, não vai conseguir contrair com tanta facilidade, certo? Então, a falta de cálcio ocasiona em tudo isso. Onde é que a gente consegue adquirir esse cálcio? Nos vegetais verdes, no leite e seus derivados, né? Também queijo, iogurte e assim por diante. Próximo sal mineral é o fósforo. O fósforo, assim como o cálcio, ele é um componente importante dos ossos e dentes. Nossos ossos não são formados só de cálcio, eles são formados de fósforo mais cálcio. É o que a gente chama de fosfato de cálcio, a junção deles dois. Além disso, o fósforo ele é essencial para o armazenamento e transferência de energia das células. É por causa do fósforo que nossas células conseguem absorver a energia dos alimentos e usar na hora que precisa dentro do nosso corpo, na forma de ATP. Olha só, essa moléculazinha, ela armazena energia dentro do nosso corpo que a gente absorve dos alimentos, certo? E usa quando é necessária. A gente vai falar tanto dessa molécula que vocês vão abusar desse nome. Tá bom? Então, o fósforo ele está aqui incluído, ó. Ele está aqui, ó, nesse pezinho. Esse pezinho é representante de fósforo, certo? Adenosina trifosfato. Tem 3 fósforos aí. Também o fósforo compõe o DNA e o RNA, que são os ácidos nucleicos. Ele compõe parte da membrana das nossas células. Então, o fósforo é bastante importante nessa forma estrutural molecular das nossas células, tá? Então ele vai compor tudo isso no nosso corpo. A carência de fósforo ocasiona diminuição de reflexos, você fica mais lento, formigamento nas extremidades e ao redor da boca, fraqueza muscular e distúrbios de atenção, tudo isso. Onde é que a gente consegue fósforo? Também no leite desnatado, ovos cozidos, salmão, queijo mussarela, o salmão cozido, né? Quando a gente assa o salmão, normalmente perde a quantidade de fósforo que ele tem. O frango também tem fósforo. Magnésio. O magnésio ele é importante mais para as plantas. Porque nas plantas ele compõe uma molécula chamada clorofila. A clorofila, pessoal, é uma molécula que ajuda a captar a luz do sol, capta e armazena a luz do sol dentro dela. Ó, o magnésio aqui dentro, ó, na região central. E dessa forma auxilia no processo de fotossíntese. Olha só a clorofila. É por isso que as plantas, aqui dentro das células vegetais, a gente tem os cloroplastos e dentro dele tem as clorofilas. As clorofilas ajudam a dar a coloração verde na planta. Caso a planta esteja com
despigmentação, apresentando coloração amarela, significa que provavelmente ela está sem magnésio dentro dela. A clorofila não está funcionando. É a clorofila que dá essa coloração verde nas plantas. Outra função do magnésio, ele auxilia em mais de 300 funcionamento de 300 enzimas nas células. Então, o magnésio, ele ajuda no metabolismo. Também auxilia na formação dos ossos. Mas lá ele não vai participar da constituição. Mas para formar os ossos é necessário magnésio. Qual a carência dele? Problemas cardíacos, o coração ele precisa de muito magnésio, baixo nível de excitação neuromuscular, afeta o crescimento e proliferação das células vegetais também. Onde a gente encontra magnésio? Aveia, amêndoa, amendoim, espinafre cozido e banana. O potássio. Pessoal, potássio vocês conhecem ele pelas câimbras que dão no nosso corpo. Aí normalmente a pessoa diz, vai comer banana, que na banana tem potássio, e aí você pode acabar com essas câimbras. De certa forma, a pessoa está certa. A falta de potássio evita ter uma excitação neuromuscular, certo? O potássio, ele nos ajuda a excitar nossos músculos, ou melhor, ele ajuda a que os neurônios, eles enviem mensagem de certa forma, essas pessoas estão certas. O potássio desempenha um papel importantíssimo na mensagem entre o neurônio e o músculo, que é o que a gente chama de excitabilidade neuromuscular. Sem o potássio, a mensagem do neurônio não chega ao músculo e não consegue contrair de certa forma com mais eficiência aquele músculo, ocasionando a cãibra. A falta de potássio gera fadiga muscular, cãibras musculares e também, muitas vezes, a pessoa fica constipada intestinalmente. Você fica sem conseguir fazer cocô com uma certa frequência. Onde é que a gente consegue o potássio? Farelo de aveia também, amêndoa, amendoim, espinafre cozido, banana, certo? Só uma coisa. Comer banana demais causa dores abdominais, então equilibrem isso, certo? Mas esse termo aqui não tem nada a ver com o nosso, onde a gente consegue o potássio não, tá bom? O sódio, ele tem uma participação irmão do potássio, certo? O sódio, na química da gente, é conhecido como Na, tá bom? Na. E o potássio, ele é conhecido como K, tá bom? Olha só. No corpo humano, ele ajuda na manutenção da membrana da célula. E vai existir uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, que auxilia a célula a ter mais energia, certo? A fazer suas funções. Além disso, o sódio auxilia ele absorve mais aminoácidos, auxilia a absorção de nutrientes, de aminoácidos, de glicose, de água, e também auxilia na pressão arterial. Quando você come muita batatinha frita, salgadinho, isso tem muito sódio, provavelmente retém muita água no seu corpo. Seu corpo fica com muita água retida. Normalmente, como a gente absorve muito sal e o sal vem sódio, a carência dele é rara, sendo somente vistas em dietas totalmente restritas de sal. E o que pode ocasionar a carência dele? A falta dele? Cãibras, dores de cabeça, cãibras musculares e vômitos.
Onde a gente encontra o sódio? Sal de cozinha, salsichas, molho de tomate, presunto, batatinha chips, cenoura, todos os alimentos que tem industrializados têm sódio, basicamente. Vamos para o iodo. O iodo é um sal mineral extremamente importante que compõe hormônios fabricados pela glândula tireoide, que fica logo abaixo, um pouco abaixo do pescoço. Então o iodo ele compõe as seguintes glândulas, T3 e T4, que eles são hormônios tireoidianos, né, fabricados na tireoide. E esses hormônios auxiliam no metabolismo do organismo. A carência de iodo provoca uma doença chamada de bócio edêmico. Ou seja, a glândula da tireoide fica inchada, tentando suprir essa carência desses hormônios, porque já não tem iodo no seu corpo. E como é que a gente faz para retirar esse problema? Tem que absorver iodo. Hoje em dia, o iodo é bastante encontrado no sal de cozinha. O Ministério da Saúde, isso é uma conquista de Estado, né, fez com que o iodo ele fosse inserido em todo ou quase todo o sal de cozinha que a gente tem, certo? E assim a gente trata essa doença na própria alimentação. Onde é que a gente consegue iodo? Nos frutos do mar, no laticínio, por exemplo, sardinha enlatada tem muito iodo, no sal de cozinha e assim por diante. O próximo sal mineral é o ferro. E esse daqui, galera, é um dos mais importantes. Dentro das nossas células do sangue, chamadas células vermelhas, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos, existe uma proteína, que eu vou desenhar como se fosse um triângulo cabeça para baixo. O nome dessa proteína é chamada de hemoglobina. Essa proteína basicamente serve para transportar o oxigênio dos pulmões para as células e o gás carbônico das células para os pulmões. Tudo bem? E olha que interessante. Olha que interessante. A hemoglobina, dentro dela, ela só faz esse transporte de oxigênio porque dentro da hemoglobina existe o ferro. O ferro. E o ferro, galerinha, ele é extremamente importante para capturar o oxigênio. Quando ele captura o oxigênio, ele fica da cor avermelhada, tipo a ferrugem. É por isso que nosso sangue ele tem essa cor avermelhada, por causa do ferro. A carência de ferro ocasiona, ou seja, se não tiver ferro no sangue, nas hemoglobinas, que é as proteínas das hemácias, teremos uma anemia chamada anemia ferropênica, ou anemia ferropeia, certo? A gente não conseguirá carregar mais oxigênio, fazer as trocas gasosas, e dessa maneira nosso corpo vai ficar sem energia, porque o oxigênio está ligado ao processo energético dentro do nosso corpo. Então a anemia vai ser ocasionada justamente pela falta de ferro, no caso dessas anemias. O ferro também ele participa de algumas defesas imunológicas do nosso corpo. Então é bastante importante você, na hora que tiver numa pandemia, no caso agora, tenhamos bastante ferro para ajudar nas nossas defesas. Onde a gente encontra o ferro? A gente encontra o ferro no fígado, no feijão, certo? Encontramos o ferro também em legumes, como eu já falei, o feijão é um legume, tá? E em vegetais verdes em geral. Tá aqui o exemplo, turma. Vou mudar a caneta aqui, a cor da caneta. A gente tem as células vermelhas do nosso sangue, as hemácias. Dentro das hemácias tem uma proteína chamada hemoglobina. E dentro da hemoglobina
a gente vai ter o ferro, tá bom? Dentro dela vai ter aqui o ferro incorporado, que vai auxiliar a capturar o oxigênio, a fazer as trocas gasosas, tá ok? A gente, para identificar se a pessoa tem anemia, olha para essas regiões da pálpebra dos olhos e se tiver muito amarelado, provavelmente, ou esbranquiçado, provavelmente a pessoa está com anemia. Pessoal, basicamente eram esses os sais minerais. Estudem que eu vou passar a atividade, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.